Camila respira aos 25 anos, recém-formada em pedagogia. Ela carrega uma pasta com seu currículo e uma esperança enorme no coração. A mansão Silva é imponente. 3 andares, jardins imensos, portões automáticos, tudo gritando riqueza, mas há algo melancólico no ar, como se a casa estivesse triste. Você deve ser Camila Torres. A voz é masculina, cansada. À porta está Rodrigo Silva, 32 anos, cabelos desarrumados, olheiras profundas, camisa amarrotada. Mesmo exausto, é impossível não notar que é um homem bonito, mas a tristeza em seus olhos é evidente. Sim, senhor, vim para a entrevista de babá. Rodrigo a observa por um momento. Você tem certeza que quer esse emprego? Tenho sim, senhor. Quantos anos você tem? 25. Já cuidou de trigêmeos antes? Não, senhor, mas tenho formação em pedagogia e fiz estágio em creche. Rodrigo quase ri, mas não tem energia nem para isso. Pedagogia não vai te preparar para o que você vai encontrar aqui. Do segundo andar vem um choro alto, seguido por outros 2. É como uma sinfonia de desespero. Esses são eles, Rodrigo diz, passando a mão pelo rosto. Miguel, Sofia e Lucas, 6 meses de idade e 3 pequenos furacões. Camila escuta o choro e sente algo se mexer no peito. Posso conhecê-los? Pode, mas te aviso. 8 babás já desistiram. A mais corajosa aguentou 3 dias. Eles sobem para o segundo andar. Rodrigo abre a porta de um quarto amplo com 3 berços, mas o cenário é de caos total. Fraldas sujas espalhadas pelo chão, mamadeiras vazias em todos os lugares, roupas jogadas nas cadeiras. Nos berços estão 3 bebês chorando simultaneamente. Miguel, no berço azul, está vermelho de tanto gritar. Sofia, no berço rosa, chuta as perninhas com força. Lucas, no berço verde, parece ter desistido de tudo e chora baixinho, exausto. Como você vê, Rodrigo diz por cima do barulho, é impossível. Mas Camila não está ouvindo. Ela se aproxima do berço de Lucas, que chora mais baixinho. Oi, pequeno. Ela sussurra, estendendo o dedo para ele segurar. Lucas para de chorar por um segundo e olha para ela com os olhinhos vermelhos e inchados. Você está cansado, né, meu amor? Camila olha para Rodrigo. Posso pegá-lo? Pode, mas ele não para de chorar. Camila pega Lucas no colo com cuidado. Ele se aconchega contra ela e diminui o choro. Quando eles comeram pela última vez? Não sei. A última babá saiu ontem às 2 da tarde. Tentei dar mamadeira, mas eles cuspiram tudo. Camila balança Lucas devagar e ele para completamente de chorar. Miguel e Sofia, vendo que o irmão se acalmou, diminuem o volume. Senhor Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Pode. Onde está a mãe deles? O rosto de Rodrigo se fecha. Ela não está mais aqui. Eles sentem a falta dela? Não sei. Eles sempre foram assim, chorões, difíceis. Camila observa os 3 bebês. Miguel ainda choraminga. Sofia está inquieta, mas Lucas dorme tranquilo em seus braços. Senhor, eles não são difíceis. Eles estão precisando de carinho. Carinho? Bebês sentem quando estão sendo cuidados com amor ou apenas por obrigação. Rodrigo fica em silêncio, observando Lucas dormindo no colo de Camila. As outras babás não conseguiam nem chegar perto deles, porque tratavam como trabalho. Bebê precisa sentir que é amado. E você ama eles? Acabou de conhecer. Camila olha para os 3 pequenos. Acho que sim. É difícil não amar. Rodrigo sente algo estranho no peito. Fazia meses que não via os filhos tão calmos. Camila, preciso ser honesto contigo. Esse emprego é quase impossível. Por quê? Eles acordam de madrugada, choram sem parar, rejeitam comida, não dormem durante o dia. É caos total. E o senhor? Como está lidando? Rodrigo hesita. Mal, muito mal. Quando foi a última vez que dormiu uma noite inteira? Não lembro. Camila vê a exaustão nos olhos dele. E comer? Está se alimentando direito? Como posso comer quando eles não param de chorar? Senhor Rodrigo, o senhor precisa se cuidar também. Bebês sentem quando o pai está esgotado. Como você sabe tanto sobre bebês? Minha mãe teve gêmeos quando eu tinha 15 anos.
Ajudei a criar meus irmãos. Gêmeos já deve ser difícil. Imagina trigêmeos. É mais trabalho, mas não é impossível. Nesse momento, Sofia começa a chorar de novo. Camila, ainda com Lucas no colo, se aproxima do berço dela. Oi, princesa, que foi? Sofia para de chorar e olha para Camila com curiosidade. Ela está com fome, Camila diagnostica, e provavelmente com a fralda suja. Como você sabe? Pelo tipo de choro. Cada necessidade tem um som diferente. Camila coloca Lucas de volta no berço, que continua dormindo, e pega Sofia no colo. Onde estão as fraldas limpas? No armário ali. Camila troca a fralda de Sofia com eficiência, conversando com ela o tempo todo. Pronto, agora está limpinha. Muito melhor, né, linda? Sofia para de chorar e até esboça algo parecido com um sorriso. Agora vamos cuidar da fome. As mamadeiras estão na cozinha, Rodrigo diz, ainda impressionado com a facilidade de Camila. Melhor preparar leite novo. Bebê não pode tomar mamadeira velha. Na cozinha, Camila prepara 3 mamadeiras enquanto embala Sofia, que está tranquila em seu colo. Senhor, posso dar uma sugestão? Pode. O quarto deles precisa de uma rotina melhor. Horários fixos para mamadeira, soneca, banho. Tentei fazer horários, mas eles não seguem, porque precisa de consistência. Bebê aprende por repetição. Rodrigo observa Camila dar mamadeira para Sofia, que mama tranquilamente. Como você está conseguindo isso? Conseguindo o quê? Deixá-la calma. Ontem ela chorou 4 horas seguidas. Ela estava com fome e desconfortável. Agora está satisfeita. Quando voltam para o quarto, Miguel está chorando de novo. Camila entrega Sofia para Rodrigo e pega Miguel. Oi, campeão, também está com fome? Ela dá mamadeira para Miguel, que para de chorar imediatamente. É incrível, Rodrigo murmura. Eles rejeitaram todas as outras babás. Porque eu não sou só babá, sou pedagoga. Entendo o desenvolvimento infantil. Qual a diferença? Babá cuida, pedagoga educa e desenvolve. Depois que os 3 bebês estão alimentados, Camila os coloca nos berços e começa a arrumar o quarto. O que você está fazendo? Organizando o ambiente. Bebês precisam de ordem para se sentirem seguros. Em 1 hora, o quarto está irreconhecível, limpo, organizado, com os brinquedos arrumados e as roupas dobradas. Os 3 estão dormindo, Rodrigo observa maravilhado. Bebê bem cuidado dorme bem. Camila, você está contratada. Tem certeza? Nem perguntou sobre salário ou horários. Você conseguiu em 2 horas o que ninguém conseguiu em meses. Pode pedir o que quiser. Só quero cuidar bem deles. E vai, quando pode começar? Agora, se precisar. Rodrigo sente lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em meses, a esperança. Obrigado, ele sussurra. Pelo quê? Por não desistir deles. Naquela tarde, Camila estabelece uma rotina com os trigêmeos. Mamadeira às 9, meio-dia e 15 horas. Soneca das 10 às 11h30, das 13 às 15 e das 16 às 17h30. Banho às 18 horas. Por que tanta precisão nos horários? Rodrigo pergunta. Bebês se sentem seguros com rotina. Eles sabem o que esperar. E funciona. Os trigêmeos param de chorar constantemente. Ainda fazem birra, mas dentro do normal para a idade. É um milagre, Rodrigo comenta no final do primeiro dia. Não é milagre, é pedagogia aplicada. Como assim? Bebês são pessoas pequenas com necessidades específicas. Se você atende essas necessidades, eles ficam felizes. Parece simples quando você explica. É simples. O difícil é ter paciência e conhecimento. Na primeira semana, a transformação é total. Os trigêmeos criam vínculo com Camila e estabelecem uma rotina saudável. Miguel é o mais agitado, Camila explica para Rodrigo. Precisa de mais estímulos. Sofia é a mais observadora. Gosta de música e cores. Lucas é o mais sensível. Precisa de mais carinho. Como você descobriu isso? Observando. Cada bebê é único, mesmo sendo trigêmeos. Rodrigo começa a dormir melhor, a comer direito, a trabalhar sem estar constantemente preocupado.
Não sei como te agradecer, ele diz para Camila, cuidando de si mesmo. Eles precisam do pai presente. Mas eu não sei como ser pai para 3 ao mesmo tempo. Aprende, eu te ensino. Camila começa a incluir Rodrigo na rotina dos bebês. Ensina como dar banho, como trocar fraldas, como identificar cada tipo de choro. Miguel chora mais alto quando está com fome, ela explica. Sofia choraminga quando quer colo. Lucas fica quietinho quando está doente. Como você sabe tanto? Experiência e estudo. Fiz especialização em desenvolvimento infantil. Por que escolheu trabalhar como babá? Com sua formação, podia dar aula. Gosto de cuidar de bebês. Cada fase é única. Mas nem tudo são flores. Na segunda semana aparecem os problemas. Júlia Mendes, irmã de Rodrigo, chega de viagem e fica chocada com a situação. Rodrigo, que história é essa? Você contratou uma babá de 25 anos para cuidar dos trigêmeos? Contratei, e ela é excelente. Excelente? Ela é inexperiente. Trigêmeos precisam de profissional especializado. Camila é pedagoga. Pedagogia não é medicina. Esses bebês precisam de enfermeira neonatal. Camila escuta a conversa da cozinha e se sente atacada. Júlia, os meninos estão ótimos com a Camila. Por enquanto. E quando aparecer algum problema médico? Ela vai saber o que fazer? Vamos lidar com isso se acontecer. Rodrigo, você não pode arriscar a vida dos seus filhos por causa de uma babá inexperiente. Naquela noite, Rodrigo chama Camila para conversar. Camila, minha irmã levantou uma questão importante. Sobre minha qualificação? Sobre emergências médicas. Você saberia lidar? Camila hesita. Tenho curso de primeiros socorros, mas não sou enfermeira. E se algum deles ficar doente? Chamo o pediatra imediatamente. E se for algo grave? Levo para o hospital. Rodrigo fica pensativo. Talvez Júlia tenha razão. Trigêmeos são casos especiais. Senhor Rodrigo, posso falar uma coisa? Pode. Seus filhos não precisam só de cuidados médicos, precisam de amor, atenção, estímulo adequado. Isso eu sei dar. Eu sei, mas o senhor estava feliz com meu trabalho até sua irmã aparecer. Rodrigo fica em silêncio. É verdade. Camila, não é questão de estar feliz, é questão de segurança. Então contrata uma enfermeira. Talvez seja melhor mesmo. Camila sente o coração apertar. Se é isso que quer, procuro outro emprego. Não precisa sair, talvez possamos ter as duas. Uma enfermeira e uma babá? Isso não vai funcionar. Por que não? Porque vai confundir as crianças. Eles precisam de referência única. No dia seguinte, Rodrigo entrevista 3 enfermeiras neonatais. Todas credenciadas, experientes, com ótimas referências. A primeira candidata é Marta Oliveira, 50 anos, 25 anos de experiência. Trigêmeos exigem disciplina rigorosa, ela diz. Horários médicos precisos, medicação preventiva, monitoramento constante. Que tipo de monitoramento? Temperatura de 2 em 2 horas, peso diário, observação de sinais vitais. Rodrigo fica confuso. Mas eles estão saudáveis. Por enquanto, trigêmeos têm alto risco de complicações. A segunda candidata é Sandra Costa, 40 anos, especializada em prematuros. Esses bebês nasceram de quantas semanas? 37. Considerados prematuros tardios. Precisam de acompanhamento intensivo. Que tipo de acompanhamento? Suplementação vitamínica, fisioterapia motora, estimulação neurológica. Mas o pediatra disse que estão bem. Pediatra comum não entende prematuros. Precisa de neonatologista. A terceira candidata é Rosa Silva, 35 anos, rígida e fria. Senhor Silva, vou ser direta. Trigêmeos são caso médico, não pedagógico. Como assim? Babás comuns não têm conhecimento para lidar com múltiplos. É irresponsabilidade. Mas a atual babá está indo bem. Por sorte, mas sorte acaba. Rodrigo fica dividido. As enfermeiras são qualificadas, mas algo o incomoda. À tarde, ele observa Camila brincando com os trigêmeos. Miguel tenta engatinhar, Sofia balbucia sons alegres, Lucas sorri quando Camila faz cócegas. Eles estão se desenvolvendo bem, ele comenta. Estão sim,
Miguel já consegue ficar sentado sozinho. Sofia reconhece o próprio nome. Lucas está tentando falar. Como você sabe que é desenvolvimento normal? Tenho tabela de desenvolvimento infantil. Todos estão na faixa adequada para a idade. As enfermeiras disseram que eles precisam de acompanhamento especial. Camila fica séria. Eles já têm pediatra. Dr. Carvalho acompanha mensalmente. Mas talvez precisem de neonatologista. Para quê? Eles não são mais prematuros. Já têm 6 meses. Júlia disse que trigêmeos sempre têm complicações. Sua irmã é médica? Não, administradora. Então por que está dando opinião médica? Rodrigo percebe que faz sentido. Naquela noite, Júlia volta a pressionar o irmão. Rodrigo, você contratou a enfermeira? Ainda estou decidindo. O que tem para decidir? É questão de segurança. Camila está cuidando bem deles, por enquanto. E quando um deles engasgar? Ela sabe fazer reanimação? Sei sim, Camila responde aparecendo na sala. Tenho certificação em primeiros socorros pediátricos. Júlia a olha com desdém. Primeiros socorros não é medicina. Não precisa ser medicina para cuidar de bebês saudáveis. Trigêmeos não são bebês normais. Por que não? Eles comem, dormem, brincam como qualquer bebê. Porque nasceram juntos. Isso traz complicações. Camila se irrita. Que complicações? Eles estão perfeitamente saudáveis. Por enquanto. Senhora Júlia, posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora tem filhos? Não. Então como sabe que trigêmeos são problemáticos? Júlia fica sem resposta. Eu cuido deles há 2 semanas. Eles estão felizes, saudáveis, se desenvolvendo bem. Que mais evidência precisa? Evidência médica. Dr. Carvalho examina eles mensalmente. Nunca encontrou problema. Rodrigo observa a discussão e percebe que Camila está certa. Júlia, acho que você está exagerando. Exagerando? Rodrigo, são seus filhos. Por isso mesmo, quero o melhor para eles. E o melhor é uma enfermeira experiente. Ou uma pedagoga competente que eles já amam. Júlia vê que está perdendo a argumentação. Rodrigo, você vai se arrepender. Talvez, mas é minha decisão. No dia seguinte, Rodrigo liga para as enfermeiras cancelando as entrevistas. Camila, você continua. Tem certeza? Absoluta. Os meninos estão ótimos contigo. Obrigada pela confiança. Obrigado você por cuidar deles como se fossem seus. Mas Júlia não desiste. Na semana seguinte, ela aparece com reforços. 2 casais amigos, ambos médicos. Rodrigo trouxe o doutor Fernando e a doutora Paula para conhecerem os trigêmeos. Por quê? Segundo a opinião médica, Dr. Fernando examina os bebês enquanto doutora Paula observa a rotina. Como estão? Rodrigo pergunta ansioso. Fisicamente perfeitos, Dr. Fernando responde. Desenvolvimento motor adequado, reflexos normais. E emocionalmente, doutora Paula acrescenta, estão visivelmente felizes e bem cuidados. Júlia fica surpresa. Mas eles são trigêmeos. Não tem nenhum problema? Por que teriam? Dr. Fernando pergunta. Trigêmeos não são doença, mas são casos especiais. São 3 bebês em vez de 1. Mais trabalho, mas não mais complicações. Doutora Paula observa Camila interagindo com as crianças. Quem é a responsável pelos cuidados? Camila, a babá, Rodrigo responde. Ela tem formação? Pedagogia com especialização em desenvolvimento infantil. Perfeito. É exatamente o que trigêmeos precisam. Como assim? Júlia insiste. Estímulo adequado para desenvolvimento cognitivo e motor. Pedagogia é ideal. Doutor. Fernando concorda. Enfermeira seria desnecessária para bebês saudáveis. Júlia fica sem argumentos. 2 médicos acabaram de contradizer todas as suas preocupações. Rodrigo, doutora Paula diz antes de ir embora, mantenha essa babá, ela é excelente. Depois que todos saem, Rodrigo se desculpa com Camila. Desculpa pela pressão. Minha irmã estava me deixando inseguro. É normal. Trigêmeos assustam mesmo. Você nunca ficou insegura? No primeiro dia, sim. Mas depois vi que eles são bebês normais em triplo. Rodrigo ri pela primeira vez em semanas. Camila,
Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que nunca constituiu família? Você tem um jeito natural com crianças. Camila fica melancólica. Ainda não encontrei a pessoa certa. E quer ter filhos? Muito. Mas enquanto isso, cuido dos filhos dos outros, como se fossem meus. Os meninos têm sorte de ter você. Eu que tenho sorte. Eles me ensinaram que é possível amar 3 pessoazinhas ao mesmo tempo. No terceiro mês, os trigêmeos já mostram personalidades distintas. Miguel é aventureiro. Tenta sair do berço, quer explorar tudo. É o primeiro a tentar coisas novas. Sofia é observadora. Fica olhando tudo ao redor antes de agir. É cautelosa, mas determinada. Lucas é carinhoso. Gosta de colo, sorri para todos. É o mais sociável dos 3. Como você consegue dar atenção individual para cada um? Rodrigo pergunta. Organizando o tempo. 1 hora com cada um, depois atividades em grupo. Atividades? Eles têm 6 meses. Músicas, cores, texturas. Estímulo sensorial é fundamental nessa idade. Rodrigo observa maravilhado como Camila desenvolveu um sistema eficiente. Você pensou em escrever um livro sobre isso? Sobre o quê? Cuidados com trigêmeos. Você criou métodos únicos. Não são únicos. São adaptações de pedagogia infantil. Mas funcionam perfeitamente, porque foram feitos com amor. Uma manhã, algo inesperado acontece. Rodrigo está no escritório quando ouve Camila gritar. Senhor Rodrigo, venha rápido. Ele sobe correndo, imaginando o pior. Encontra Camila no quarto com os trigêmeos, mas ela está sorrindo. O que aconteceu? Olha isso. Camila aponta para Miguel, que está de pé apoiado no berço. Ele levantou sozinho. Aos 6 meses? Alguns bebês são precoces e Miguel sempre foi aventureiro. Rodrigo fica emocionado. Meu filho está de pé. E não é só ele. Olha a Sofia. Sofia está sentada sozinha no berço, brincando com um chocalho. E o Lucas? Lucas está no colo de Camila, falando ba, 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 claramente. Eles estão se desenvolvendo rápido, Rodrigo observa, porque recebem estímulo adequado. Bebês bem cuidados se desenvolvem melhor. Como minha ex-mulher podia dizer que eles eram problemáticos? Sua ex-mulher? Rodrigo nunca tinha falado sobre a mãe dos trigêmeos. A mãe deles, Débora, ela dizia que eram impossíveis de cuidar. Onde ela está? Não sei. Sumiu quando eles tinham 3 meses. Camila fica chocada. Sumiu como? Saiu para comprar fraldas e nunca voltou. Deixou só um bilhete dizendo que não aguentava mais. Meu Deus, e os bebês? Ficaram comigo. Por isso tive tanta dificuldade. Não sabia cuidar de 3 sozinho. Camila entende tudo agora. Por isso Rodrigo estava tão exausto. Por isso os bebês choravam tanto. Senhor Rodrigo, posso fazer uma observação? Pode. Talvez sua ex-mulher não soubesse como cuidar adequadamente. Trigêmeos precisam de método. Ou talvez ela não quisesse mesmo. É possível. Nem toda mulher tem instinto maternal. E você? Tem instinto maternal? Camila olha para os 3 bebês. Com eles, sim. Demais. Naquele mesmo dia, algo acontece que muda tudo. Conceição, a governanta, aparece no quarto visivelmente nervosa. Senhor Rodrigo, tem uma mulher na porta perguntando pelos bebês. Que mulher? Diz que é a mãe deles, Débora. Rodrigo fica pálido. Débora está aqui? Está sim, senhor. Quer que eu mande entrar? Rodrigo olha para Camila, que está segurando Lucas. Deixa ela entrar. 5 minutos depois, Débora Santos Silva aparece na porta do quarto. É uma mulher de 30 anos, cabelos loiros, magra, bem vestida, mas com olhar frio. Rodrigo. Débora. Ela olha para os trigêmeos e franze a testa. Eles estão diferentes. Como assim diferentes? Maiores, mais calmos. Eles cresceram, Débora. Faz 3 meses que você sumiu. Débora observa Camila segurando Lucas. Quem é ela? A babá, Camila Torres. Ah! Débora a olha de cima a baixo, claramente avaliando. Muito nova para cuidar de trigêmeos. Ela cuida muito bem deles. Tenho certeza. O tom de Débora é sarcástico.
Posso conversar contigo em particular? Rodrigo hesita. Camila pode ficar. Ela faz parte da família agora. Família? Débora ri. É empregada, Rodrigo. Não confunda as coisas. Camila se sente desconfortável, mas permanece calada. O que você quer, Débora? Meus filhos. Como assim? Vim buscar meus filhos. Já estou bem agora. Rodrigo fica em choque. Você abandonou eles há 3 meses. Eu estava doente. Depressão pós-parto. Agora fiz tratamento e estou curada. Curada? Rodrigo não consegue esconder a ironia. Em 3 meses? Fiz terapia intensiva. E não pensou em ligar, em saber como eles estavam? Pensei todos os dias, mas sabia que você cuidaria deles. Eu quase morri de exaustão, Débora. Eles choravam dia e noite. Mas agora estão bem, não é? Tudo deu certo. A frieza de Débora choca Camila. Ela fala dos filhos como se fossem objetos. Débora, você não pode simplesmente sumir por 3 meses e depois voltar querendo os filhos. Posso sim, sou mãe deles. Mãe não abandona os filhos. Mãe doente abandona sim, por proteção. Proteção? Você os deixou com um pai que não sabia cuidar de bebês. Mas você aprendeu, não foi? Rodrigo percebe que Débora não sente culpa nenhuma. O que você quer exatamente? Já disse, meus filhos. Você vai cuidar deles sozinha? Vou contratar babás, como a Camila, mais experientes, enfermeiras especializadas. Camila se intromete pela primeira vez. Posso fazer uma pergunta? Débora a olha com desdém. Pode. A senhora conhece as necessidades específicas de cada um? Necessidades específicas? Miguel precisa de mais estímulo físico. Sofia gosta de música clássica. Lucas é mais sensível e precisa de mais carinho. Débora fica em silêncio por um momento. Eles são bebês. As necessidades são iguais. Não são. Cada criança é única. Você está tentando me ensinar sobre meus próprios filhos? Estou tentando mostrar que cuidar bem vai além de contratar babás. Uma empregada tentando me dar lições de maternidade? Camila sente raiva, mas se controla. Sou pedagoga especializada em desenvolvimento infantil. Não me importa a sua formação. Eles são meus filhos. Rodrigo intervém. Débora, vamos conversar no escritório. Eles saem do quarto deixando Camila com os trigêmeos. Ela os observa brincando tranquilamente e sente medo de perdê-los. Tia Camila, Lucas balbucia, estendendo os bracinhos para ela. Oi, meu amor. Ela sussurra, pegando-o no colo. Miguel e Sofia também querem atenção. Em poucos minutos, os 3 estão no colo dela, felizes e seguros. Eu não vou deixar ninguém machucar vocês, ela sussurra. No escritório, Débora é direta com Rodrigo. Quero a guarda das crianças. Como assim? Vou entrar com pedido judicial, tenho direito como mãe. Débora, você abandonou eles. Por doença. Tenho laudos médicos comprovando depressão pós-parto. Rodrigo fica preocupado. Laudos médicos? Sim. Meu advogado disse que abandono por doença não é abandono propriamente dito. Que advogado? Dr. Marcos Pereira, especialista em direito de família. Rodrigo conhece a reputação do advogado. É competente e sem escrúpulos. Débora, por que você quer eles de volta agora? São meus filhos. Mas durante 3 meses você nem perguntou como estavam. Estava em tratamento, não podia ter contato com fatores estressantes. Fatores estressantes? Eles são seus filhos. Exatamente por isso eram estressantes. Eu não conseguia cuidar direito. E agora consegue? Agora sim, com ajuda profissional adequada. Que ajuda? Enfermeiras especializadas, berçário estruturado, acompanhamento médico constante. Isso não é amor, Débora. É terceirização da maternidade. É maternidade responsável. Maternidade responsável não abandona os filhos. Débora se irrita. Rodrigo, eu vim aqui para te comunicar. Não para pedir permissão. O que está me comunicando? Que na segunda-feira meu advogado entra com pedido de guarda. E você acha que vai ganhar? Tenho certeza. Sou a mãe. Rodrigo sente o mundo desabar. Juridicamente, Débora pode ter razão. E se eu não permitir? Você não tem escolha. A justiça decide. Débora se levanta para ir embora. Débora, espera. O quê?
Pelo menos fica para conhecer eles melhor. Mudaram muito. Não tenho tempo hoje. Tenho consulta com o advogado. Você não quer nem ver como estão? Já vi, estão bem, é o que importa. Débora sai da mansão sem nem se despedir dos filhos. Rodrigo volta para o quarto destroçado. Camila percebe pela expressão dele que as notícias são ruins. O que ela quer? A guarda das crianças. Camila sente o coração parar. Como assim? Vai entrar na justiça. Diz que tem direitos maternos. Mas ela abandonou eles. Por doença. Tem laudos médicos. E você? Não tem direitos como pai? Tenho, mas pai solteiro contra a mãe que alega doença é complicado. Camila olha para os trigêmeos que brincam alheios ao drama que se desenrola. O que vai acontecer com eles? Não sei. Talvez tenham que ir morar com ela. Eles nem reconhecem ela. Vão sofrer muito. Eu sei. Mas se a justiça decidir... Rodrigo, tem que lutar contra isso. Como? Ela é a mãe biológica. Mas você é quem cuidou deles. Você e eu. Juridicamente você não conta. É só funcionária. A palavra funcionária dói em Camila. Para ela, eles são família. E agora? Agora vou contratar o melhor advogado que conseguir. Na manhã seguinte, Rodrigo procura Dr. Antônio Mendes, um dos advogados mais respeitados da cidade. Dr. Antônio, preciso da sua ajuda. Qual é a situação? Rodrigo conta toda a história. O nascimento dos trigêmeos, o abandono de Débora, os cuidados com Camila. Ela quer a guarda alegando depressão pós-parto? Exato. E tem laudos médicos. Isso complica. Depressão pós-parto é reconhecida juridicamente. Mas ela abandonou eles por 3 meses. Durante tratamento médico, pode ser interpretado como afastamento necessário. E eu? Não tenho direitos. Tem, mas o sistema judiciário ainda favorece a mãe em casos de disputa. Rodrigo se desespera. Então ela vai ganhar? Não necessariamente. Precisamos de uma estratégia. Que estratégia? Provar que os interesses das crianças são melhor atendidos com você. Como? Documentando o desenvolvimento delas sob seus cuidados, mostrando que ela não tem vínculo com eles. Camila documentou tudo. Fotos, relatórios de desenvolvimento. Perfeito. E quem é Camila? A babá, pedagoga especializada. Ela pode testemunhar sobre o estado das crianças quando chegou? Pode. Eles estavam em situação terrível. Ótimo. Vamos usar isso. Dr. Antônio explica a estratégia. Contrastar o abandono de Débora com o cuidado de Rodrigo e Camila. Mostrar que as crianças se desenvolveram melhor longe da mãe biológica. Mas, doutor, ela alega que agora está curada e pode cuidar bem. Então vamos questionar essa cura. 3 meses é muito pouco para superar depressão grave. Como fazemos isso? Solicitando perícia psicológica. Se ela realmente está curada, não vai ter problemas. Na semana seguinte, chega a citação judicial. Débora realmente entrou com pedido de guarda. Audiência marcada para daqui a 15 dias, Dr. Antônio informa. É pouco tempo para preparar tudo. É o suficiente. Vamos organizar as evidências. Camila passa os dias seguintes organizando todo o material que coletou sobre os trigêmeos. Fotos do antes e depois, relatórios de desenvolvimento, depoimentos de Conceição e outras funcionárias. Camila, você precisa se preparar para depor, Dr. Antônio a orienta. Estou nervosa. E se eu falar alguma coisa errada? Você vai contar a verdade, é só isso. Mas e se não acreditarem em mim? Vão acreditar. Você tem evidências concretas. Dr. Antônio também orienta Rodrigo sobre como se comportar na audiência. Seja firme, mas não agressivo. Mostre que é um pai presente e responsável. E se ela ganhar? Vamos fazer tudo para que isso não aconteça. 3 dias antes da audiência, algo inesperado acontece. Dr. Fernando, o médico que examinou os trigêmeos, liga para Rodrigo. Rodrigo, soube do processo. Posso ajudar? Como assim? Posso testemunhar sobre o estado das crianças. Elas estão perfeitamente desenvolvidas. Isso ajudaria muito. Vou falar com seu advogado. No mesmo dia, a doutora Paula também oferece ajuda. Rodrigo, aquela babá é excepcional. As crianças estão em ótimas mãos. Obrigado pelo apoio.
Posso testemunhar se precisar. Rodrigo se sente mais confiante com o apoio médico. 2 dias antes da audiência, Débora aparece novamente na mansão. Vim buscar algumas coisas dos bebês. Que coisas? Roupas, brinquedos, para quando eles forem morar comigo. Débora, eles ainda não são seus. Vão ser, meu advogado tem certeza. Débora sobe para o quarto dos trigêmeos. Camila está dando banho em Miguel quando ela entra. Posso pegar algumas roupas? Camila se sente invadida, mas não pode negar. Claro. Débora abre o armário e começa a separar roupas. Os trigêmeos a observam com curiosidade, mas sem reconhecimento. Eles cresceram mesmo, Débora comenta. Cresceram sim, são muito espertos. Miguel ainda é o mais agitado. Camila fica surpresa que Débora se lembre desse detalhe. É sim, quer explorar tudo. E Sofia? É observadora, gosta de música. E Lucas? Carinhoso, é o mais sociável. Débora termina de separar as roupas sem interagir com os bebês. Eles vão se acostumar comigo de novo. Espero que sim. Você não vai continuar cuidando deles. Eu sei. Vou contratar profissionais mais qualificados. A frase dói em Camila, mas ela não reage. O importante é o bem-estar deles. Exato. E o bem-estar deles é estar com a mãe. Débora sai do quarto sem nem se despedir das crianças. Na véspera da audiência, Rodrigo não consegue dormir. Ele vai ao quarto dos trigêmeos e os encontra dormindo tranquilamente. Papai está aqui, ele sussurra. Não vou deixar ninguém machucar vocês. Camila aparece na porta. Também não consegue dormir? Não. E você? Estou muito nervosa. Camila, independente do que aconteça amanhã, quero que saiba que você salvou meus filhos. Eles também salvaram minha vida. Como assim? Me deram propósito. Antes deles, eu só existia. Agora eu vivo. Se Débora ganhar... Não vamos pensar nisso agora. Mas se ganhar, você vai procurar outro emprego? Camila olha para os trigêmeos dormindo. Não sei se vou conseguir cuidar de outras crianças depois deles. Por quê? Porque amo eles como se fossem meus filhos. Como vou amar outros da mesma forma? Você vai conseguir. É seu dom. Meu dom é amar estes 3 especificamente. Rodrigo entende o que ela quer dizer. O vínculo de Camila com os trigêmeos é único. O dia da audiência chega. No fórum, Rodrigo encontra Débora acompanhada de Dr. Marcos Pereira, um homem de 50 anos, terno caro, postura arrogante. Rodrigo, Débora cumprimenta friamente. Débora, Dr. Marcos se aproxima. Dr. Mendes, imagino. Dr. Pereira. Vamos resolver isso de forma civilizada. Espero que sim. Na sala de audiência, a juíza doutora Carla Santos ouve os 2 lados. Doutora Santos, Dr. Marcos começa. Minha cliente sofreu depressão pós-parto grave após o nascimento dos trigêmeos. Compreendo. Por recomendação médica, ela se afastou das crianças para tratamento. E agora? Agora está completamente curada e quer retomar seu papel de mãe. A juíza anota tudo. Senhora Débora, pode explicar os motivos do afastamento? Meritíssima, eu não conseguia cuidar de 3 bebês simultaneamente. Entrei em depressão profunda. Procurou ajuda médica? Procurei. Tenho laudos comprovando o tratamento. Débora apresenta uma pasta com documentos médicos. E por que decidiu se afastar completamente? O médico disse que eu precisava focar totalmente na recuperação. Sem contato com as crianças? Sem contato com fatores estressantes. A juíza examina os laudos. Dr. Mendes, meritíssima, o que houve não foi afastamento por doença, foi abandono. Abandono? Minha cliente saiu para comprar fraldas e nunca voltou. Deixou 3 bebês de 3 meses com um pai que não sabia cuidar de múltiplos. E como ficaram as crianças? Em situação crítica. Choravam constantemente, não se alimentavam direito, perderam peso. O que foi feito? Meu cliente contratou uma babá especializada, pedagoga com formação em desenvolvimento infantil. A juíza chama Camila para depor. Senhora Camila, descreva o estado das crianças quando assumiu os cuidados. Estavam em situação muito difícil, meritíssima, desnutridos emocionalmente, sem rotina, chorando constantemente. E hoje? São crianças saudáveis e felizes.
desenvolvimento motor e cognitivo exemplar. A que atribui essa mudança? Cuidados pedagógicos adequados, rotina estruturada e muito amor. Dr. Marcos tenta descredibilizar Camila. Senhora Camila, a senhora tem filhos? Não tenho. Então como pode afirmar que sabe cuidar melhor que a mãe biológica, através de conhecimento técnico e resultados práticos? Conhecimento técnico substitui instinto maternal? Instinto maternal que abandona não é instinto. A resposta de Camila causa murmúrio na sala. A senhora está insinuando que minha cliente não tem instinto maternal? Estou afirmando que quem tem instinto maternal não abandona os filhos. Doutor, Fernando é chamado para depor. Doutor, qual o estado atual das crianças? Perfeito, meritíssima, desenvolvimento exemplar para trigêmeos. E quando as conheceu pela primeira vez? Estavam abaixo do peso, com sinais de estresse. Hoje estão na faixa ideal. O que causou essa mudança? Cuidados profissionais competentes e ambiente afetivo estável. Doutora Paula também depõe. Doutora, como avalia os cuidados atuais? Excepcionais. Raramente vejo crianças tão bem desenvolvidas. A babá tem competência para cuidar de trigêmeos? Absoluta. Sua formação é ideal para múltiplos. Dr. Marcos tenta minimizar. Doutora, a senhora acha que babá é melhor que mãe? Acho que quem ama e cuida bem é melhor que quem abandona. Rodrigo apresenta as evidências coletadas por Camila. Fotos, relatórios, vídeos. Meritíssima, essas são provas do desenvolvimento das crianças sob cuidado paterno. A juíza examina o material. A transformação é evidente. São as mesmas crianças? Ela pergunta comparando fotos do antes e depois. São sim, meritíssima. A diferença é o cuidado adequado. Dr. Marcos tenta contra-argumentar. Meritíssima, bebês se desenvolvem naturalmente. Não é verdade, Camila intervém. Desenvolvimento depende de estímulo adequado. A senhora não é médica para fazer afirmações científicas. Sou pedagoga especializada. É minha área de expertise. A juíza faz uma pausa para analisar tudo. Vou determinar a avaliação psicossocial das partes. Como assim, meritíssima? Dr. Marcos pergunta. Assistente social vai avaliar as condições de cada lado. Isso é necessário? É fundamental para decidir o melhor interesse das crianças. A audiência é suspensa para a avaliação. Uma semana depois, a assistente social, doutora Maria Santos, visita a mansão de Rodrigo. Quero observar a rotina das crianças. Claro, doutora. Maria passa o dia inteiro observando a interação entre Rodrigo, Camila e os trigêmeos. A rotina é bem estruturada, ela anota. Camila organizou tudo baseado em pedagogia infantil. E o vínculo emocional? Veja você mesma. Doutora Maria observa como os trigêmeos reagem a Camila. É visível o amor mútuo. Eles a veem como figura materna. Claramente. Ela está com eles desde os 6 meses. E com você? Também há vínculo forte, mas com a Camila é especial. À tarde, doutora Maria entrevista Camila. Qual é exatamente seu papel aqui? Sou educadora e cuidadora principal. Não se vê como babá? Babá só cuida. Eu educo, estimulo, desenvolvo. E emocionalmente? Amo eles como se fossem meus filhos. Mesmo sabendo que não são, amor não depende de DNA. Doutora Maria fica impressionada com a maturidade de Camila. E se a mãe biológica recuperar a guarda? Vou sofrer muito, mas vou aceitar se for o melhor para eles. Você acha que seria o melhor? Não. Eles não a reconhecem. Seria trauma para eles. No dia seguinte, doutora Maria visita Débora. A casa dela é menor, mas bem organizada. Há um quarto preparado para os trigêmeos, com 3 berços novos e brinquedos caros. Está tudo pronto para recebê-los, Débora mostra. Como pretende cuidar deles? Vou contratar 2 enfermeiras especializadas. 2 enfermeiras. Uma para o dia, outra para a noite. Trigêmeos exigem cuidado profissional. E você? Qual será seu papel? Vou supervisionar e dar amor maternal. Supervisionar? Sim, garantir que recebam os melhores cuidados.
Doutora Maria percebe que Débora vê os filhos como responsabilidade a ser gerenciada, não como vínculo emocional. Senhora Débora, me fale sobre cada um dos seus filhos. Como assim? As personalidades, preferências, necessidades específicas. Débora hesita. Bem, são bebês. Gostam de coisas de bebê. Mais especificamente, Miguel é agitado. Sofia gosta de brinquedos. Lucas é quieto. Doutora Maria percebe que Débora não conhece os próprios filhos. E a rotina deles? As enfermeiras vão estabelecer rotina médica adequada. Rotina médica? Alimentação, medicação, sono, tudo controlado cientificamente. Medicação, vitaminas, suplementos, o que for necessário. Doutora Maria fica preocupada com a abordagem mecânica de Débora. Uma semana depois, o relatório psicossocial fica pronto. A segunda audiência é marcada. Meritíssima, doutora Maria apresenta suas conclusões. Após avaliação minuciosa, posso afirmar que o ambiente atual das crianças é excepcional. Como assim? Pai presente, cuidadora qualificada, rotina pedagógica estruturada, vínculo emocional forte. E o ambiente materno? Bem estruturado fisicamente, mas carente em vínculos emocionais. Pode ser mais específica? A mãe biológica vê os filhos como responsabilidade a ser terceirizada. O pai vê como família a ser cuidada. Doutor, Marcos se levanta. Meritíssima, minha cliente está oferecendo cuidados profissionais especializados. E o pai oferece cuidados amorosos especializados. Doutora Maria responde. A senhora está questionando o instinto maternal? Estou questionando a ausência dele. A juíza pede para ver as crianças. Um assistente social as traz para a sala. Quando Débora se aproxima, Miguel choraminga e se agarra em Camila. Sofia se esconde atrás de Rodrigo. Lucas simplesmente ignora Débora. Quando Camila pega Miguel no colo, ele se acalma instantaneamente. Sofia corre para ela pedindo colo também. Lucas sorri e balbucia mamá, olhando para Camila. Está claro quem é a figura materna de referência, a juíza observa. Débora fica visivelmente abalada pela rejeição dos filhos. Eles vão se acostumar comigo, ela tenta justificar. Senhora Débora, a juíza a questiona. Por que acha que as crianças não a reconhecem? Porque fiquei afastada por doença. E agora? Agora estou curada e posso ser mãe. Mas ser mãe não é só estar curada, é ter vínculo. O vínculo vai voltar. À custa de trauma para as crianças? Débora não sabe responder. A juíza se retira para decidir. 2 horas depois, ela retorna com o veredicto. Após analisar todas as evidências, laudos e observações, fico convencida de que o interesse superior das crianças está sendo atendido na situação atual. Rodrigo segura a respiração. A genitora, embora tenha direitos maternos, demonstrou incapacidade de exercê-los adequadamente ao abandonar os menores em situação de vulnerabilidade. Débora fica pálida. O genitor demonstrou responsabilidade exemplar ao buscar cuidados especializados e garantir desenvolvimento adequado dos menores. Por essas razões, defiro a guarda definitiva ao genitor Rodrigo Silva, mantendo a situação atual. Rodrigo quase desmaia de alívio. Camila chora de emoção. Além disso, a juíza continua, determino que a senhora Débora realize acompanhamento psicológico antes de qualquer regime de visitas. Débora sai do tribunal chorando. Na saída, ela procura Rodrigo. Rodrigo, posso falar contigo? O que quer? Me desculpar. Eu não sabia o que estava fazendo. Sabia, sim. Você escolheu abandonar. Eu estava desesperada. Não conseguia lidar com 3 bebês. E em vez de pedir ajuda, você fugiu. Foi erro. O maior erro da minha vida. Foi mesmo. Eles vão ficar bem com vocês? Rodrigo olha para Camila segurando os trigêmeos. Vão ficar ótimos. Tem alguém que ama eles de verdade. A babá? A Camila não é babá, Débora. É família. Débora olha para Camila e vê o amor genuíno nos olhos dela. Ela vai ser uma mãe melhor do que eu seria. Ela já é uma mãe melhor. Rodrigo? O quê?
Obrigada por não desistir deles. Jamais desistiria. Eu desisti, mas eles estão bem agora. Débora se afasta, sabendo que perdeu para sempre a chance de ser mãe dos próprios filhos. De volta à mansão, a festa. Conceição, Maria a cozinheira, José o jardineiro, todos comemoram. Camila, você salvou essas crianças. Conceição diz emocionada. Elas que me salvaram. Como assim? Me deram uma família. Me ensinaram o que é amor incondicional. Rodrigo se aproxima. Camila, preciso falar contigo. Claro. Eles vão para o jardim, enquanto os trigêmeos brincam com as outras funcionárias. Quero te fazer uma proposta. Que proposta? Adoção. Camila fica confusa. Como assim? Quero que você adote os meninos oficialmente, como segunda mãe. Isso é possível? Meu advogado disse que sim, adoção conjunta. Mas ele já tem mãe biológica, que perdeu o poder familiar. Agora podem ter uma nova mãe. Camila sente lágrimas nos olhos. Rodrigo, isso é muito sério. É por isso que estou propondo. Você já é mãe deles no coração. Vamos oficializar. Mas isso significa que você será mãe oficial deles, com todos os direitos e deveres. E se um dia eu quiser ir embora? Não poderá. Mãe não abandona filhos. Camila ri através das lágrimas. É uma responsabilidade e tanto. Você está pronta? Estou pronta há muito tempo. Então, vamos fazer os papéis? Vamos. 6 meses depois, a adoção é aprovada. Camila Torres Silva se torna oficialmente mãe de Miguel, Sofia e Lucas. Na cerimônia no cartório, os trigêmeos, agora com 1 ano e 3 meses, participam da solenidade. Mamãe Camila! Miguel balbucia, arrancando risos de todos. Agora é oficial, o juiz declara. Vocês são uma família. Rodrigo olha para Camila, segurando os 3 filhos. Obrigado por aceitar ser mãe deles. Obrigada por me deixar ser. Como vamos explicar para eles quando crescerem? A verdade, que família não é só sangue. É escolha, é amor, é presença. Anos depois, quando os trigêmeos fazem 5 anos, eles mesmos contam para os amiguinhos na escola. Nossa mamãe Camila não nos fez nascer, mas ela fez a gente crescer. E o papai? Papai nos fez nascer, mas ele e a mamãe Camila juntos fizeram a gente feliz. Quando um amiguinho pergunta onde está a mãe de verdade, Sofia responde com a sabedoria de criança. Mamãe de verdade é quem cuida da gente todos os dias. A outra senhora só emprestou a barriga. Aos 10 anos, Miguel quer ser pedagogo como a mãe. Sofia quer escrever livros sobre famílias especiais. Lucas quer ser juiz para ajudar outras crianças a encontrarem famílias boas. Mamãe, Lucas pergunta um dia, você se arrepende de não ter tido filhos seus? Camila, agora com 35 anos, olha para os 3. Vocês são meus filhos, mas filhos que nasceram de você. Filhos que nasceram do meu coração são mais especiais que filhos que nasceram da minha barriga. Por quê? Porque filho da barriga vem por acaso. Filho do coração vem por escolha. E você nos escolheu? Todo dia. E vou continuar escolhendo até morrer. Miguel abraça ela. E a gente escolhe você também, mamãe. Naquela noite, Rodrigo e Camila conversam no jardim, enquanto observam os trigêmeos brincando. 12 anos se passaram. Passaram mesmo, como voaram. Você se arrepende de alguma coisa? De nada. Esta foi a melhor decisão da minha vida. Mesmo nunca tendo se casado. Rodrigo, eu tenho uma família linda. Tenho você como melhor amigo e parceiro na criação deles. Tenho 3 filhos maravilhosos. O que mais eu poderia querer? Não sente falta de relacionamento amoroso? Minha vida está cheia de amor. Amor familiar, que é o mais importante. E se aparecer alguém? Só aceito se amar meus filhos também. Nossos filhos. É verdade, nossos filhos. Os trigêmeos correm para o jardim. Mamãe, papai, venham brincar com a gente. Rodrigo e Camila se olham e sorriem. Vamos? Sempre. Anos depois, quando Miguel se tornou pedagogo especializado em múltiplos, Sofia, escritora de livros infantis sobre famílias não convencionais,
e Lucas, juiz da Vara da Infância e Juventude, todos se reuniram para comemorar os 50 anos de Camila. Mamãe, Miguel faz um brinde. Obrigado por nos ensinar que mãe é quem cria, não quem pare. Obrigado por nos mostrar que família se escolhe com o coração, Sofia acrescenta. E obrigado por provar que amor maternal verdadeiro não tem limite de sangue, Lucas completa. Camila, rodeada pelos filhos adultos, netos e Rodrigo, agora seu melhor amigo de décadas, sorri. Obrigada a vocês por me permitirem ser mãe, por me ensinarem que ser mãe não é gerar uma vida, é moldar um futuro. E enquanto a família Silva Torres comemora, fica evidente que o maior milagre não foi Camila cuidar dos trigêmeos rejeitados. Foi os trigêmeos ensinarem Camila que ela nasceu para ser mãe, não de qualquer criança, mas especificamente deles três. Porque algumas pessoas nascem para serem mães de crianças específicas. E Camila nasceu para ser mãe de Miguel, Sofia e Lucas, mesmo que isso tenha acontecido quando eles já tinham 6 meses de vida, e ela precisou conquistar esse direito na justiça, provando que amor maternal verdadeiro transcende vínculos biológicos. Na manhã seguinte ao aniversário de 50 anos de Camila, ela acorda cedo, como sempre fez nos últimos 25 anos. Mesmo com os filhos adultos e independentes, a rotina matinal continua sagrada. Vai até a cozinha e prepara café para 4 pessoas, ela, Rodrigo e os 2 netos que dormem na casa dos avós no fim de semana, Pedro, filho de Miguel, e Ana, filha de Sofia. Vovó Camila. Ana, de 5 anos, desce correndo as escadas. Vovô Rodrigo disse que hoje vamos fazer biscoitos. Vamos sim, meu amor, depois que o Pedro acordar. Ele ainda está dormindo? Adolescente dorme muito. Pedro tem 15 anos, precisa de mais sono. Rodrigo aparece na cozinha, agora com 67 anos, cabelos completamente brancos, mas ainda com o sorriso caloroso que Camila conheceu há décadas. Bom dia, Camila. Bom dia, como dormiu? Bem, sonhei com aquele primeiro dia que você chegou aqui. Há 25 anos? É, você lembra como eles choravam? Camila ri. Como esquecer? Pensei que ia enlouquecer. E agora olha eles. Miguel é o pedagogo mais respeitado da cidade. Sofia ganhou o prêmio de literatura infantil. Lucas é juiz da Vara da Infância. E você está orgulhoso? Muito, de todos vocês. Pedro aparece na cozinha, alto como o pai Miguel, mas com os olhos observadores de Sofia. Vovó, sonhei com aquela história que você sempre conta. Qual história? De quando você chegou aqui, meu pai, tia Sofia e tio Lucas eram bebês chorões. Ah, essa história. É verdade que eles choravam tanto assim? Era pior que a história, Pedro, muito pior. E você não teve medo? Tive. Mas quando vi vocês 3, o medo passou. Por quê? Porque percebi que vocês não eram bebês difíceis. Eram bebês que precisavam de amor. Ana se aproxima curiosa. Vovó, você sempre soube que ia ser nossa mãe? Não, pequena. No começo eu só queria um emprego. E quando descobriu? No primeiro dia que peguei o tio Lucas no colo. Ele parou de chorar e me olhou nos olhos. Foi amor à primeira vista. Como nos filmes. Melhor que nos filmes. Nos filmes é amor romântico. Esse foi amor maternal. Rodrigo observa Camila contando histórias para os netos e se emociona. 25 anos depois, ela ainda se maravilha com a maternidade. Camila, ele chama. Posso falar contigo um minuto? Claro. Crianças, vão se arrumando que depois fazemos biscoitos. Eles vão para o jardim, o mesmo lugar onde tiveram tantas conversas importantes ao longo dos anos. O que foi? Queria te agradecer. Agradecer por quê? Por tudo. Por ter salvado meus filhos. Por ter me ensinado a ser pai. Por ter sido a melhor mãe que eles poderiam ter. Rodrigo, você já me agradeceu 1000 vezes. E vou agradecer mais 1000. Não precisa. Eu que agradeço por ter me deixado fazer parte desta família. Você não fez parte, Camila. Você é esta família. Como assim? Antes de você chegar, éramos apenas pai e filho sobrevivendo. Depois que você chegou, viramos família de verdade. Você também foi fundamental. Poderia ter me mandado embora quando Júlia questionou minha capacidade.
Jamais faria isso. Poderia ter escolhido uma das enfermeiras. E perder a melhor coisa que aconteceu na nossa vida? Nunca. Sabe o que mais me orgulha? O quê? Que conseguimos criar 3 pessoas incríveis sem nunca brigarmos sobre educação. Porque pensávamos igual. Sempre priorizamos o amor. E funcionou. Mais que funcionou. Criamos 3 adultos felizes, realizados, que amam família. Naquele momento, Miguel chega com a esposa Carla e o filho Pedro. Mãe, pai. Miguel abraça os dois. Como estão? Bem, e vocês? Ótimos. Pedro está animado para passar o fim de semana aqui. E eu estou animada para ter meu neto. Camila sorri. Sofia chega logo depois com o marido Daniel e a filha Ana. Mamãe querida. Sofia abraça Camila. Dormiu bem? Dormi. E você? Como está o novo livro? Quase pronto. É sobre uma família que se forma de maneira não convencional. Baseado na nossa história? Inspirado, mas com final de princesa. Nosso final não foi de princesa? Foi melhor. Foi real. Lucas é o último a chegar, sozinho como sempre. Desculpem o atraso, tive que resolver uma situação urgente. Que situação? Camila pergunta preocupada. 3 irmãos órfãos que precisavam de família urgente. E conseguiu? Consegui. Uma família que estava há anos tentando adoção múltipla. Que bom. Eles vão ser felizes. Espero que sim. Pensei em vocês quando vi a situação. Como assim? 3 crianças rejeitadas por serem múltiplas, igual nós quando bebês. Vocês nunca foram rejeitados. Mãe, 8 babás desistiram de nós. Elas não estavam preparadas. Eu estava. Como sabia que estava preparada? Não sabia, só senti que precisava tentar. E se tivesse desistido também? Impossível. Por quê? Porque vocês eram meus filhos do coração desde o primeiro minuto. Miguel se emociona. Mãe, posso te fazer uma pergunta que sempre tive curiosidade? Pode. Você alguma vez teve vontade de ter filhos biológicos? No começo, sim. Achava que seria diferente. E depois? Depois entendi que vocês eram meus filhos biológicos do coração. Como assim? Vocês nasceram do meu amor, cresceram no meu colo, se formaram com minha educação. É mais biológico que isso? Sofia limpa as lágrimas. Mamãe, você sempre tem as palavras certas. Tenho 25 anos de prática sendo mãe de vocês. E pretende parar quando? Lucas brinca. Nunca. Mãe aposentada não existe. Nem mãe de filhos adultos? Principalmente mãe de filhos adultos. Vocês ainda precisam de mim. Sempre vamos precisar, Miguel confirma. Para quê? Para lembrar que somos amados incondicionalmente. Para saber que sempre temos um porto seguro, Sofia acrescenta. Para ter certeza que não importa o que aconteça, temos família, Lucas completa. Camila olha para os 3 filhos adultos e se emociona. Sabem o que mais me orgulha em vocês? O que, mãe? Os 3 perguntam juntos. Que vocês se tornaram pessoas que valorizam família. Miguel se casou e está criando Pedro com muito amor. Sofia está educando Ana para ser uma pessoa boa. Lucas dedica a vida a ajudar outras crianças a encontrarem famílias. Aprendemos com você, Miguel diz. Aprenderam comigo e com o pai de vocês. Fomos parceiros nessa educação. Rodrigo se aproxima. E ainda somos, agora como avós. É verdade. Agora temos a 2ª geração para educar. Vovó, Ana puxa a saia de Camila. Você vai cuidar de mim e do Pedro, igual cuidou do papai, tia Sofia e tio Lucas? Vou cuidar diferente, meu amor. Por quê? Porque vocês já têm pais maravilhosos. Eu vou ser a vovó que mima, conta histórias e faz biscoitos. Mas você ama a gente igual? Amo, mas de jeito diferente. Amor de vovó é especial. Como? É amor sem responsabilidade de educar. Só de aproveitar. Pedro se aproxima também. Vovó, quando eu crescer, posso morar aqui com você e vovô Rodrigo? Se seus pais deixarem. E se eles não deixarem? Aí você vem nos visitar todo fim de semana como agora. Para sempre? Para sempre. À tarde, toda a família se reúne no jardim para fazer os famosos biscoitos de Camila. É uma tradição que ela mantém há 20 anos.
Mamãe, Sofia pergunta enquanto mexe a massa, você ainda tem aquele caderno onde anotava nosso desenvolvimento quando éramos bebês? Tenho. Está guardado no meu quarto. Podemos ver? Claro. Camila vai buscar um caderno antigo, amarelado pelo tempo. Leiam vocês mesmos. Miguel abre na primeira página. Primeiro dia. Miguel, Sofia e Lucas, 6 meses. Situação crítica. Chorando constantemente. Pai exausto. Bebês rejeitam cuidados. Missão: estabelecer rotina e vínculo afetivo. Você escrevia como se fosse trabalho científico, Sofia observa. Era trabalho científico, pedagogia aplicada. Lucas vira algumas páginas. 10º dia. Miguel já sorri. Sofia reconhece voz. Lucas aceita colo. Progresso evidente. Pai mais confiante. Olha isso. Miguel aponta para uma anotação. 20º dia. Miguel tentou engatinhar. Sofia balbuciou mamá, olhando para mim. Lucas dormiu 8 horas seguidas. Eles estão se tornando meus filhos. Você já nos amava como filhos com 20 dias? Sofia pergunta emocionada. Amava desde o primeiro dia. Só demorei 20 dias para admitir no papel. E aqui, Lucas mostra. 3º mês. Miguel de pé, apoiado no berço. Sofia sentada sozinha. Lucas falando sílabas. Desenvolvimento excepcional. Pai chorando de emoção. Família se formando. Papa chorou quando viu vocês se desenvolvendo? Chorou muito, Rodrigo confirma. Foi a primeira vez que me senti pai de verdade. Como assim? Antes era só responsabilidade. Com a Camila virou família. Ana folheia o caderno e encontra desenhos. Vovó, que desenhos são esses? Desenhos que vocês fizeram quando pequenos. Guardeiam todos. Todos mesmo? Todos. Desde o primeiro rabisco. Pedro encontra fotos coladas no caderno. Nossa, como vocês eram pequenos. E chorões, Camila adiciona. Essa foto aqui, Pedro mostra. Vocês estão todos dormindo no colo da vovó. Foi no 6º mês. Eles tiveram gripe e só dormiam no meu colo. Você ficou acordada há quanto tempo? 3 dias. Dormindo sentada para não acordar eles. E não ficou cansada? Mãe não fica cansada quando o filho precisa. Miguel vira a última página do caderno e encontra uma carta. Mãe, o que é isso? Carta que escrevi para vocês quando completaram 1 ano. Podemos ler? Podem. Miguel lê em voz alta. Meus filhos do coração, Miguel, Sofia e Lucas. Hoje vocês completam 1 ano. 1 ano que mudou minha vida para sempre. Quando cheguei aqui, era apenas Camila Torres, uma jovem pedagoga procurando trabalho. Hoje sou Camila Torres Silva, mãe de 3 anjinhos que me ensinaram o significado do amor incondicional. Miguel, meu aventureiro, você me ensinou coragem. Sofia, minha observadora, você me ensinou paciência. Lucas, meu carinhoso, você me ensinou ternura. Juntos, vocês me ensinaram que família não nasce, se constrói. Que mãe não é quem gera, é quem cria. Que amor não tem limite quando é verdadeiro. Prometo estar com vocês sempre, nas alegrias e tristezas, nos sucessos e fracassos, nas descobertas e dúvidas. Prometo ser a mãe que vocês merecem, não a mãe que eu planejei ser. Obrigada por me escolherem como mãe de vocês. Obrigada por me permitirem amar vocês como se tivessem nascido de mim. Obrigada por me darem o maior presente da vida, ser mãe, com amor eterno, mamãe Camila. Quando Miguel termina de ler, não há olho seco na família. Mamãe, Sofia sussurra, essa carta é a coisa mais linda que já ouvi. Era o que sentia naquele momento. E hoje, 24 anos depois, hoje sinto a mesma coisa, só que multiplicada por cada dia que passamos juntos. Lucas abraça Camila. Mãe, obrigado por ter escrito isso. Para a gente sempre saber como você se sentia. De nada, meu filho. Posso fazer uma cópia dessa carta? Para quê? Para usar no meu trabalho. Muitas famílias adotivas precisam entender o que você entendeu. Que famílias adotivas? Famílias que vão adotar irmãos múltiplos. Sempre mostro nossa história como exemplo. Nossa história ajuda outras pessoas? Muito.
Você não tem ideia de quantas famílias se inspiraram em vocês. Como assim? Famílias que estavam com medo de adotar múltiplos. Eu conto nossa história e elas se encorajam. Sério? Sério. Você é referência nacional em cuidados com múltiplos. Mas eu só fiz o que sentia que estava certo. E deu tão certo que virou modelo. Miguel concorda. Mãe, na minha escola de pedagogia, nossa história é estudo de caso. Estudo de caso? O caso Silva Torres, como amor e pedagogia transformaram trigêmeos rejeitados em adultos bem-sucedidos. Vocês estão brincando comigo. Não estamos, Sofia confirma. Meu livro sobre nossa família ganhou o prêmio justamente por mostrar que família se constrói com amor. Que livro? 3 corações, uma mãe. A história real de uma família escolhida. Você escreveu um livro sobre nós? Com autorização de todos, e todo o lucro vai para instituições de múltiplos. Quantas pessoas leram? 50.000 exemplares vendidos. 50.000 pessoas conhecem nossa história? E se inspiram nela. Para quê? Para acreditar que amor verdadeiro não conhece barreiras. Naquele momento, o telefone de Lucas toca. Com licença, é do trabalho. Ele atende e conversa por alguns minutos. Era uma família que quer adotar trigêmeos. Ele conta quando desliga. E aí? Eles estavam com medo. Pedi para eles lerem o livro da Sofia. E se eles lerem e mesmo assim não quiserem? Aí eu conto pessoalmente nossa história. E funciona. Sempre. Porque nossa história prova que é possível. É possível o quê? Amar 3 crianças simultaneamente sem diminuir o amor por nenhuma. Camila fica emocionada. Vocês acham mesmo que nossa história pode ajudar outras famílias? Temos certeza, os 3 filhos respondem juntos. Então valeu a pena tudo o que passamos. Mãe, Miguel pergunta, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Mudaria. O quê? Teria chegado aqui mais cedo, para vocês não sofrerem tanto antes de mim. Mas aí talvez não tivesse dado certo, igual deu. Por quê? Porque chegou na hora certa, quando nós e o papai mais precisávamos. É verdade, Rodrigo concorda. Se você tivesse chegado antes, talvez eu não valorizasse tanto. E se a gente estivesse bem, talvez você não tivesse se apaixonado por nós, Sofia adiciona. Vocês acham que foi destino? Achamos, Lucas responde. Você nasceu para ser nossa mãe. A gente nasceu para ser seus filhos. Foi só questão de tempo nos encontrarmos. Mesmo tendo nascido de outra mulher. Mãe, Miguel diz sério, aquela mulher nos emprestou o corpo para nascer. Você nos deu vida de verdade. Como assim? Antes de você a gente só existia. Depois de você a gente começou a viver. É verdade, Sofia concorda. Viver não é só respirar. É ser amado, se sentir seguro, ter família. E família não é sangue, Lucas completa. É escolha diária de amar. E você nos escolheu todos os dias por 25 anos, Miguel finaliza. Camila abraça os 3 filhos adultos, como fazia quando eram bebês. E vou continuar escolhendo até o último dia da minha vida. Nós também escolhemos você, mãe. Todos os dias, para sempre. Quando o sol se põe no jardim da mansão Silva Torres, a família continua conversando, rindo, relembrando. Rodrigo observa Camila com os filhos e netos e sorri. 25 anos atrás, ele era um empresário bem-sucedido, mas com vida vazia. Hoje é um pai e avô realizado, rodeado de amor. Camila olha para sua família e se emociona. 25 anos atrás, ela era uma jovem pedagoga sem rumo. Hoje é mãe de 3 adultos excepcionais e avó de 2 crianças lindas. Os trigêmeos observam os filhos brincando no jardim onde eles mesmos brincaram décadas atrás. E todos sabem que a maior lição de suas vidas é simples. Amor verdadeiro não nasce, se constrói. Dia após dia, escolha após escolha. Abraço após abraço. Porque no final das contas, família não é quem divide o mesmo sangue. É quem divide a mesma história, os mesmos sonhos, o mesmo amor. E a família Silva Torres prova que, às vezes, as melhores famílias são aquelas que Deus monta com peças que pareciam não se encaixar, mas que juntas formam o quebra-cabeça perfeito do amor. Fim.
Esta história mostra que o amor maternal verdadeiro transcende vínculos biológicos e que algumas pessoas nascem destinadas a serem mães de crianças específicas, mesmo quando essa maternidade precisa ser conquistada e construída dia após dia. Se tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com seus amigos e conte nos comentários seu nome e de que lugar me assiste. Fico grato por ter sua companhia. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias como essa. Muito obrigado e até a próxima.